Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora, neste momento. Sou o professor Golf e estou aqui para fazer uma revisão especial para esta prova fantástica, que é a prova da SpaceX. Uma prova que tem se consolidado com um padrão, né? Uma prova que tem tido pouca avaliação, ela tem sido fiel ao seu propósito inicial. Ela começou a mudar um pouquinho, às vezes, a pegada, mas dá para ver que a intenção da SpaceX ela é uma intenção muito válida, né? Muitas provas de concursos militares puxam muito na gramática. E a gramática não é necessariamente a coisa que você mais precisa dominar da língua estrangeira. A gente fica muito preocupado em dominar a gramática, é legal, é bom saber gramática, falar corretamente. Mas a habilidade mais importante não é saber produzir, saber as regras, é saber compreender. É saber ler, é ter vocabulário. Aí, às vezes, o aluno se concentra demais nas regras, na gramática, e esquece o essencial de uma língua estrangeira, que é o vocabulário. Você pega um analfabeto de uma língua estrangeira, ele fala muito mais do que, às vezes, muito estudante que está estudando em cursinho regular. Porque ele tem vocabulário, ele pode conjugar as coisas erradas, falar as coisas, pronunciar errado, tem concordância. É assim, natural. Em português, você pega um mendigo, e ele não pisou na escola, e aí ele vai ter muito mais vocabulário do que um americano que está estudando aqui no Brasil para poder aprender português. Porque ele tem um convívio, ele tem um vocabulário. E é o mais importante, para a comunicação diária, ele se vira muito melhor do que esse gringo que está estudando num curso de alto nível a língua portuguesa, porque é complexo. Ele tem um hábito, ele se convive com isso aí. Conjuga verbo errado, estrutura errada, pronuncia coisa errada, mas a comunicação ela é atingida, ele compreende a maior parte do que é falado para ele, num nível bem aceitável. E esse é o lance. A SpaceX ela não quer testar se você domina gramática, se domina estruturas da língua inglesa. Ela quer testar a sua capacidade de compreensão da língua inglesa. A prova ela centraliza, gente, o eixo central da SpaceX e de alguns outros concursos é interpretação e vocabulário. É isso que eu quero que você entenda. Quando a gente fala da SpaceX, galera, a gente está falando de uma prova de... Opa, vamos lá, peraí, deixa eu ativar... Ativando. Nós estamos falando de uma prova de 12 questões. Detalhe curioso, lá em 2011, quando ela voltou o novo modelo, tá? Só uma curiosidade. A prova da SpaceX era um modelo ali até 2005, 2006, 2005. E aí ela ficou um tempo sem inglês. Aí inglês voltou em 2011. Quando voltou, ela já voltou com essa proposta de ser uma prova muito mais centrada na interpretação e vocabulário e menos na gramática. Ela começou sem gramática, basicamente sem gramática. Gramática ali era uma coisa muito superficial. E ela tem essa pegada de gramática, nunca foi foco principal na PrEP. Nunca foi predominante na PrEP. Teve poucos itens que você realmente precisava de. Você tem que saber regrinha aqui, senão você não responde. A maior parte é vocabulário, é interpretação, e vou mostrar isso para você agora. Tá? A gente vai fazer uma análise e você vai entender. Mas vamos lá. Cuf, o que a gente pode esperar dessa prova da PrEP? Bom, se eles não inventarem de fazer uma mudança, eu estou pegando assim, analisando a prova de 2011 até 2022. Galera, 12 provas aí para a gente analisar. Dá para a gente ter uma noção de que se eles não quiserem mudar, é assim que vai ser a próxima prova, beleza? Vamos lá, olha só para vocês entenderem. Qual a pegada da prova da PrEP? Interpretação e vocabulário. Guf, eu tenho que dominar vocabulário, ter um vocabulário de alto nível para fazer uma boa prova? Não. Embora as questões de vocabulário da SpaceX, elas tendem a trazer vocábulos não convencionais, aquelas palavras que nunca apareceram no texto, às vezes palavras que nem eu conhecia. Nossa, eu nunca tinha visto essa expressão aí. Rolou. Mas ela não quer testar se você domina vocabulário no nível aprofundado. Até as questões de vocabulário, elas são a ideia da contextualização. Ela quer que você entenda dentro do contexto. E eu vou dar essa dica para vocês hoje, tá? Vou ensinar para vocês que hoje não é revisão de conteúdo. Hoje é assim, Guf, revisão aí para a prova. O que eu preciso saber? Qual a dica, qual a estratégia? Né? Não é agora a hora de você sentar para poder estar aí, né? A véspera da prova, vamos sentar agora para usar conteúdo? Não, você já teve tempo para isso. Tá? Quem fez foi atrás, ótimo. Assisti os alunos do Guf, já fiz vários trabalhos de algumas coisas. Vamos lá. Gramática não é predominante. Se a sua prova fosse predominante de gramática, galera, hoje a gente teria um encontro de 2, 3 horas aí para revisar. E vamos lá, galera, gramática. E aí eu ficar revisando vários tópicos gramaticais. Não vou fazer isso com vocês hoje, não. Hoje eu vou mostrar para vocês justamente que gramática é o que você menos espera. Interpretação é um nível de compreensão de texto mais... Interpretação, ela tende a ser uma compreensão mais aprofundada, mas ele vai, na maioria das questões, entender o que o texto falou, tá de boa. São poucas questões que vão ser desafiadoras. O vocabulário, gente, em termos muito práticos, essa prova, se for com um dicionário na mão, se tiver um dicionário na mão, você consegue praticamente gabaritar a prova. Com o dicionário na mão, você consegue. Tá bom? Cuidado, galera. Quando eu falo interpretação não é dicionário que você vê a resposta.
Que aí é a compreensão de texto. Ó, cuidado. Primeiro você tem que compreender para depois interpretar. Vocês compreendem. A prova de português vocês compreendem. Você lê o texto, você compreende o texto. Se não for um texto literário, você vai compreender o texto fácil. Beleza? Compreendeu as palavras, a construção, a informação. Interpretar, tá. Quando ele fala isso, o que ele quer dizer com isso? Ah, eu vou além. Não é só entender com a informação no nível superficial. A sua prova é uma interpretação mais assim, mais superficial, tá bom? A maioria das questões é assim, cara, você entendeu o que aquele conjunto de palavras quer dizer, você entendeu o que ele falou ali no texto, acabou. É bem tranquilo, não é desafiador não. E vocabulário, aí é que eu te falo, vocabulário, dá uma cilada. Tem questões. Curve, vai aparecer palavra básica, ele vai perguntar, tipo, as cores, as frutas, animais em inglês. Não, gente, não vai ter essas coisas básicas. Professor. Não vai ter esse vocabulário básico. Mas tem palavras que são cognato, gente. Já caiu palavra lá que era uma palavra que era cognato com a língua portuguesa. Tem outras que são palavras conhecidas que se a tradução literal você mata. Tem coisa que se você olhar solto, você fala, não sei o que é. Mas ele não quer que você olhe solto, ele quer que você olhe dentro do contexto. E eu vou te ensinar como é que se trabalha com isso aqui. Beleza? Entenderam o foco principal, galera? Tá aqui. Aqui é o foco principal. Beleza? E aqui que eu vou focar nosso aqui. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu te mostrar o porquê que está isso aqui. Esses são os dois editais, só uma curiosidade para você. Esse é o edital de 2011 até 2021. Olha aí, ó. 2011 a 2021 nós tivemos esse edital. 2022 e 2023, este ano, me vem esse edital aqui. Você consegue perceber qual é a diferença? Vamos ver. Você está vendo isso aí, Goofy? A mesma coisa, é quase a mesma coisa. Vamos ver se você nota qual a diferença. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Vamos lá. Diga para mim, você consegue notar qual a diferença do tipo de baixo? Olha só. Legal você saber o seguinte. Vou dar dica para vocês. Olha para cá. E olha para cá. O que vem depois de verb forms? Lá no primeiro. Double it questions. É aqui que acaba a parte gramatical. A parte gramatical, galera, vai daqui até aqui. Beleza? Aqui, parte gramatical, vai daqui os tópicos gramaticais até aqui. Você percebe que ele avança um pouquinho. Por quê? Lá depois de verb forms, ele botou já double it questions, né? O que ele falou de verbo? Verb forms. Colocou sozinho. Tá vendo ali, ó? Adjetivo, advérbio, né? Verb forms. Tá? O que ele fez aqui? Ele pegou esse verb forms e jogou para cá. Verb tenses, active and passive voice. E aí colocou double it question. Olha só, vamos ver. Adjetivo, adjetivo. Vamos lá. Como é que é adjetivo na sua prova, galera? Vocabulário. Não tem muita gramática para se cobrar. E assim, não tem muita gramática para se cobrar. Mas o que tem não é a pegada da prep, de cobrar. O que seria uma questão gramatical de adjetivo? Comparativo e superlativo. Entra nessa teoria aí. SpaceX até hoje não cobrou nada disso, tá? Ordem de adjetivo, tipo de adjetivo. Não vai cair isso na prep. Não é a pegada da prep. Outras provas vão jogar isso aí. Você não é. Advérbios, galera. Olha aqui, ó. Tem advérbio, nós temos advérbio. Também vai ser vocabulário. Vai ter gramática. No máximo, o que eu acho que a prep pode fazer é perguntar assim, a palavra tal ela expressa uma ideia de frequência, intensidade, lugar. Os tipos básicos de advérbio, né? Quais são os 5 tipos de advérbio? Modo, frequência, intensidade, lugar e tempo. Mas isso, ela vai pedir para você interpretar. Ele não está pedindo para você classificar sintaticamente. A gente acha que isso é classificação sintática. Gente, é interpretar. O que é um advérbio de tempo? Aquilo que indica tempo. O que é um advérbio de lugar? O que indica lugar. O que é um advérbio de modo? Que indica o modo como a ação acontece. O que é um advérbio de intensidade? Intensifica o advérbio. E o que é um advérbio de frequência? Indica a frequência de uma ação. É a mesma lógica do português, tá? Mas até hoje não caiu, não. É só para falar para vocês. Se cair, vai ser nisso aí. Substantivo. Também, galera. Substantivo, para mim, substantivo vai ser questão de vocabulário. Ele tá botando aqui, mas tem várias coisas. Porque o substantivo não é um tópico gramatical. Mas tem coisas que, vamos lá. Plural de substantivos. Ser contável e incontável. Quantificadores e coisas do tipo assim. Envolve, né? O tópico substantivo, mas eles colocaram tópicos genéricos, galera. Isso aí não é um tópico gramatical. Tá? Ele bota substantivos. Tá,
O que é substantivo? É vocabulário, só isso, tá? Artigo, olha que curioso, vou circular aqui para vocês. Nunca caiu artigo na PrEP até hoje. Não caiu. Pode cair na próxima, mas só para vocês saberem. Até hoje não tem uma questão de artigo. Artigo definido, indefinido, aquele até hoje não caiu, tá bom? Agora, né, ó, conjunções. Esse sim, vamos lá, galera. Já vou fazer isso aqui, ó, só para vocês saberem, não caiu, tá bom? Conjunção, aí sim, eu vou chamar a atenção. Gente, conjunção daqui a pouco a gente vai ver. Caiu pra caramba. Eu vou mostrar um raio-x para vocês. Conjunção é vocabulário, não é gramática. Ele não vai ficar te cobrando regra de conjunção, né? Qual é a classificação, né? E tudo mais. Não. Se você sabe o que significa a conjunção, beleza. Tem dois tipos de questões de conjunção que pode cair na sua prova. Ou ele vai perguntar, a conjunção tal, ela pode ser substituída pela conjunção tal. Já vou te dar uma dica já de conjunções, tá? Ou a conjunção tal indica adição, contraste, exemplificação, causa, finalidade. Ele vai perguntar o sentido da conjunção. Que, se você sabe o que ela significa, você vai interpretar e fica fácil. Se você usa um entretanto, o ar-condicionado está ligado, entretanto está quente. Entretanto dá uma ideia de oposição. Ele não vai pedir para você classificar se é coordenada, subordinada, se é adversativa. Não, é o sentido, a ideia. Se é de contraste, de oposição, essas coisas assim. Não, é isso. Tá? Conjunção, você vai ver, cai bastante. Segura aí, tá bom? Mode Auxiliaries, olha que legal. Vou mostrar no finalzinho do nosso encontro hoje que Mode Auxiliaries sempre esteve no edital da PrEP. Continuou no edital da PrEP. Tá vendo aqui, ó? No ano passado, se alguém pegar minha aula aí, gravada aí, ó, no ano passado eu fiz uma previsão de assuntos que não caíram, mas se caíssem, eu vou mostrar para vocês essa aula aí, tá? E caiu na prova de 2022, tá bom? Nós tivemos uma questão de Mode Auxiliary que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Preposição, galera, tá começando a aparecer, assim, né? Nos últimos anos tem aparecido e não tem, infelizmente não tem o que revisar, sabe por quê? Preposição tem umas coisinhas que dá para revisar, mas não é a pegada da PrEP. Aquele in on at, eu uso para tempo, in on at, at eu uso para hora, on eu uso para dias, in eu uso para semana, mês, ano, década, século e blá blá blá. Isso é regrinha, só que esse é o clássico in on at que não foi o que tem caído na PrEP. Eles não estão focando no in on at que tem esse conjunto. Tem in on at, teve na última, mas não foi o in on at das regrinhas. Que, opa, quem sabe a regra responde. Não é. Qual o problema de preposição? O que a PrEP gosta de cobrar? O preposição complemento de verbo e adjetivo. Tá? Quem vai a algum lugar. Eu vou à escola, para a escola. São preposições. Aí você tem que saber, em inglês é go to school. Beleza, ótimo. Tem algumas que são meio padronizadas, dá para associar. O problema é que tem outras que não dá, galera. Quem é bom em alguma coisa. Eu sou bom em futebol. Em inglês você vai pensar, I'm good in playing soccer. Você vai o in, né? I'm good at playing soccer. Você vai usar o at. Mas por que é at? Não tem regra. Você tem que saber que o adjetivo at, ou o adjetivo good, usa a preposição at. Beleza? Quando eu falo assim, eu dependo dos meus pais. I depend on my parents. Na língua portuguesa, eu dependo dos meus pais. Em inglês é tipo, eu dependo nos meus pais. É estranho, né? Qual a regra? Não tem regra. Aí a dica para vocês. Caiu questão de preposição, que tem caído muito. Galera, vai ter que ser no feeling, infelizmente. Eu posso gastar o nosso encontro inteiro hoje, todinho, falando, dando exemplo. Isso aqui é infinito. Eu teria que ensinar para vocês todos os adjetivos preposicionados, todos os verbos preposicionados e fazer você decorar. O que não existe. Não é um conjunto de meia dúzia. Por exemplo, conjunção. É um conjunto pequeno, tá? Existem dezenas. Eu vou sintetizar por um grupo dos mais relevantes, tá? Você fazer um decorebazinho. Claro que essa de última hora assim é meio complicado, mas quem já acompanhou nossas aulas, já falei da importância aí, conjunção, tá? Vai fazer diferença. Agora, preposição, gente, já vou te avisar. Você vai ver no raio-x. Ela aparece nos últimos anos. Tiveram 4 questões aí de preposição. É relevante, porque está aparecendo. Pode ser que apareça na próxima, mas não tem algo para a gente revisar, porque ela não vai entrar em regras, uma coisa que é padronizada. Tá? É aleatório. Vai ser uma parada de você conhecer o uso. Qual é a preposição que eu uso para aquele verbo? Aí você vai para a eliminação. Essa é a estratégia para isso aí, tá bom? Pronome. Isso aqui, ó, cai muito. Só que não como gramática. Vou mostrar para vocês. Pronome cai em várias provas. E a maioria esmagadora de pronomes e todas as questões da PrEP, todas não. Todas exceto uma foram a mesma pegada. Referência pronominal. Todas exceto uma. Referência pronominal. O pronominal refere-se. Ele não quer saber se é sujeito, se é objeto. Ele não vai perguntar se pode substituir, qual a regra. Não. Nada de que uma revisão de pronomes vai te ajudar. Pelo menos até agora. Não caiu. Vou mostrar para vocês. A maioria das questões, e caíram muitas,
O pronome tal refere-se a qual substantivo? Interpretação. Ele está cansado, ele refere-se ao pai, ao filho, ao irmão, ao amigo. Você vai interpretar. Não tem como você responder isso sem olhar o contexto. Então, vou ensinar para vocês daqui a pouquinho como faz. Pronome cai bastante. Não vale a pena revisar regras de pronome, porque ele não cobrou nada disso, tá bom? Que vai entrar também junto com a categoria dos adjetivos possessivos, que é o meu, seu, dele, dela, nosso, né? My, your, his, her, beleza? Determinadores, que vai questão de vocabulário, né? De você usar o some, many, much, almost e coisas do tipo. Quantificadores até hoje não apareceu. Eu acho que pode aparecer, é bem simples, vou dar uns diquinhas no final. E aí sim, formas verbais, galera, apareceu há alguns anos aí, tá? Só que já vou dar uma dica para vocês. Começou sem aparecer, começou ali no meio a aparecer e parou de aparecer nos últimos anos. Formas verbais. Que você tinha que saber regrinhas. Ah, não, aqui eu vou usar o verbo no presente, aqui no passado, aqui no futuro. Eu vou dar dica aqui, hoje, mas a minha expectativa é que eles estão largando de mão disso aí. Você vai entender por quê. Já vou te mostrar um rachinho que você vai ver, faz sentido, Golf, que você está falando, tá bom? Então, formas verbais começou a aparecer. Forma do verbo, né? No presente, passado, futuro. Verb tense são os tempos verbais que ele não vai cair isso aqui, tá, gente, como questão de classificação. Pode cair, mas até hoje não caiu. Ah, é um simple present? É um present perfect? Não estou esperando isso nessa prova não, tá? Não vou descartar, porque a prep também ela gosta de inventar umas coisas do nada. Já vou te mostrar. Mas só para vocês saberem, verb tense é mais assim, alguma coisa relacionada, não vai pedir regra e tal, essas coisas, mas já caiu coisa assim, assinale qual opção que o verbo está num tempo verbal diferente dos outros. Você vai ver, eu te mostrar essa questão, é bem bobinha, bem tranquilo. A gramática ela tende a ser superficial na prep, ela não é uma gramática de nossa, só quem sabe a regra mesmo responde. Não, a prep não tem essa pegada não, você vai ver. Porque aí eu vou te dar um bizu. Você está vendo que apareceu aqui então voz passiva e voz ativa? Percebe que não tinha, que tem? Ué, Golf, por que entrou isso agora? Eles vão começar a cobrar? Na verdade, eles já cobraram. Olha que curioso. Já caiu 2 vezes questão de voz passiva e voz ativa, mas não estava no edital. Só que assim, voz passiva e voz ativa, ele entra no... É uma forma verbal. É uma forma verbal. Só que, pô, toda prova que cobra voz passiva está lá no edital. Aí acho que a galera 2 vezes chiaram, brigaram. Tá bom, galera, vamos botar voz passiva no edital. Botaram. 2022 botaram. Cobraram, em 2022 botaram. Cobraram? Não cobraram. Eles botaram no edital, mas não caiu. Pode ser que caia agora em 2023. Mas eu vou mostrar já também como é que cai isso aí, beleza? E double 8 questions, galera. Vou falar para vocês, é mais assim, perguntas WH. O que seria perguntas WH, né? Double 8 é o what, where, who, how, os pronomes interrogativos. Não é bem na parte gramatical, é mais interpretação mesmo. O que já caiu na prep? Qual é a pergunta que teria como resposta a frase tal do texto? Ele pega uma frase do texto e aí ele quer que você escolha uma pergunta que encaixaria. Qual é a pergunta que eu faria? Você fala, my name is Charles. Qual é a pergunta para esta frase? Where are you from? Não vai fazer sentido, né? De onde você é? Where are you from? Ah, meu nome é Charles. Não, de onde você é? Meu nome é Charles. Qual é o seu nome? What's your name? Ah, beleza. Estou dando um exemplo bobo, claro, só para você ter ideia. Ele vai pegar uma frase do texto. Gente, eles fazem tudo assim, aplicar no texto. A prep não trabalha nessa pegada de, vamos fazer uma questão aqui aleatória da gramática, vamos jogar uma questão solta. Todas as questões são contextualizadas, tá bom? Beleza? Fica atento com isso aí. Então, ótimo. Analisamos o edital, beleza? Porque assim, baseado no edital, Golf, o que é mais importante? O edital não te fala o que eu quero cobrar mais, o que eu quero cobrar menos. Para isso, o Golf te traz o quê? O raio-x X-ray. Olha aí o X-ray da SpaceX. Você consegue perceber que assim, qual foi o tópico que mais apareceu na prep, galera? Interpretação. Teve ano que assim, 9 de interpretação. Pô, teve ano que foram 3. Beleza. Mas em interpretação de texto, você tem bastante. Foi, no total, o que mais apareceu na sua prova. 59. Depois, vocabulário. Você teve ano com vários 6, olha, pô, metade da prova, metade era questão de vocabulário. Metade. Então você vê que vocabulário, mas não é vocabulário, volto a dizer, não é vocabulário para testar, você domina vocabulário, eu quero que você seja um dicionário ambulante. Não, você vai ver que é questão de, que vai ter palavras que não são comuns. Você fica atento a esse detalhe. Mas eles não querem saber se você sabe essa palavra, eles querem saber se você entende no contexto. As questões de vocabulário, elas são interpretativas. A maioria, muitas delas você vai responder só usando o contexto, e eu vou te ensinar. Vai ser tipo X da matemática. Cara, tem uma equação lá com X, eu não sei. Galera,
ele vai te dar opções. Joga as opções no lugar do x e vê qual que encaixa. Quando eu pego uma equação simples e falo assim, o x é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pô, é só jogar os valores lá, você pode fazer esse inverso assim, uma hora você chega na resposta. Uma equação simples, é claro, né? Beleza? Vocabulário e interpretação é o foco da sua prova. Porque olha só, depois cai pronome. O que eu falei para vocês que é pronome, gente? Pronome é questão de interpretação. Não vai cair pronome como uma questão gramatical. Quer dizer, não é que não vai cair, não caiu. Não caiu. Já vou te mostrar se caíram, mas não caiu. Gente, de novo, a PrEP ela pode inventar, você vai ver, que ela pode inventar fazer coisa que não é comum. Mas pronome, ó. Ah, todos os anos tiveram, ó, 2 anos não tiveram, mas ó lá, só 2 anos não tiveram. Então, pô, Guf, o que eu reviso de pronome? As questões. Só isso. Eu vou te dar a dica aqui agora, mas não tem que estudar de matéria, não, em relação ao pronome. É interpretação. E eu vou te dar o bizu já já, tá bom? Conjunção. Ah, sim. Aí essa aqui eu vou chamar atenção. Essa, se você falar assim, Guf, caraca, aqui, ó, tô nas vésperas da prova, o que eu faço agora? Dar uma revisadinha. Conjunção. Porque embora, poxa, não teve, e não teve na última, pô, teve bastante, né? É um decorebazinho de um conjunto ali pequeno que se você pegar, ô galera, isso aí vai fazer uma diferençazinha, tá? Essa é a única que é a única aposta do que você pode fazer de última hora aqui, que tipo, Guf, pô, vou tirar ali, sei lá, uma horinha para estudar para inglês daqui para a prova. Dá uma avisadinha aí na conjunção que eu já vou te passar um bizuzinho já, tá? Beleza? Olha lá, tempos verbais, gente. Você está vendo que até 2015 não teve. 2016 começou a cobrar. Aí, olha só, cobrou. Nos 2 últimos anos não teve. E essas 2 últimas aqui ainda foram meio bobinhas, tá? Essas aqui eu vou te falar assim, foram bem simplesinhas. Que aqueles cobraram de complete, com a regra, né, e tal, aquela coisa toda. Não, nos 2 últimos anos, né? Tá de boa aqui, tal. Pô, qual é? Por isso que eu estou te falando, ela vem numa pegada, opa, vamos cobrar formas verbais? Não, vamos ficar de boa. Aí começou a cobrar umas mais simples, deixa para lá. Não sei se eles voltam, tá, gente? Não estou falando que eles não vão fazer mais isso. Eu estou te mostrando a estatística, vamos analisar. Pô, a pegada da PrEP não é focar nos verbos como era para ser. Você está vendo que ela já não focava. Trouxe algumas e opa. Então nós tivemos no total 4 questões que tem que saber a regrinha, estrutura verbal, beleza? Já dá atenção. Preposição, olha aqui que eu falei para vocês, ó, vários anos, gente, só em 2018, aí nós começamos a ter aqui, não teve 4 questões, mas infelizmente essa, eu adoraria que tivesse alguma coisa bem palpável para te ensinar, se ela focasse nas regrinhas do Union Ets, galera, eu tava fazendo vocês decorar essas regrinhas, não, olha galera, se é lugar é isso, se é tempo é aquilo e tal, e a gente fazia revisão aqui e tal, não é isso que eles focam. Então, eu nem vou gastar hoje estresse com vocês, porque eu acho que vou mais te estimular dando exemplo, porque vai ver assim, caraca, eu não sei nada disso, não adianta. Não quero você se preocupando com isso, eu quero você se preocupando, cara, com o que é palpável. Uma questão dessa vai ser assim, você conhece a preposição? Beleza, vai pelo contexto e vê qual que encaixa, vai eliminando as opções que você vê que não encaixa. Tá? Infelizmente, preposição é uma expectativa, mas não dá para a gente fazer uma revisão prática disso. Infelizmente, tá? Voz passiva. Hoje eu vou dar um bisu para vocês, porque olha lá. Lá em 2016 cobra voz passiva. Lá em 2021, de novo. Só em 2022 que eles adicionaram no edital. Lembra que eu falei para vocês? Ó, esse edital aqui, gente, ele entrou em 2022, não tinha em 2021. Tá vendo? Que aí eles... Não, galera, tá bom, vocês estão reclamando? Toma aí voz passiva. Só que aí eles não jogaram na prova. Eles adicionaram no edital, mas não tive na prova de 2022. Então, teve voz passiva, mas... Caraca, Guf, eu tenho que saber regras de voz passiva? Eu vou te mostrar que a estrutura verbal, o reconhecimento da estrutura verbal é o mais importante. Você vai ver, bem tranquilo. Agora, galera, olha lá, word function, função de palavra. O que é função de palavra, Guf? É verbo, é substantivo, é aditivo ou advérbio, preposição, conjunção, função da palavra. Caiu uma vez na PrEP, isso não tem no edital de forma explícita, né? Função de palavra. Está vendo que é um edital genérico, mas ele fala as categorias, é aditivo, advérbio, ele dá os nomes. Então, teoricamente, está no edital. Não tem lá a classificação de função, porque o edital ele é genérico, tá? Mas que uma vez, uma única questão. E ela não foi muito complexa não, foi de boa, tá bom? Numerais, nem tem nada aqui, ó, que remete à ideia de numerais. Você saber escrever número por extenso. Caiu na PrEP. Na verdade, é o contrário. Estava escrito por extenso, você tinha que conhecer a versão numeral. Isso é muito comum. Ó, essas 2 questões, só uma curiosidade. Função de palavra e numerais é muito comum de cair numa prova da aeronáutica, EAR. Para quem conhece, sabe que quem assiste meus aulões sabe que eu adoro falar dessa prova. Porque ela é uma prova bem variada, assim, ela é uma prova bem gostosa para trabalhar. Ela, sim, pô, é uma parada que vale a pena e tudo mais. Mas para cá, galera, ó, caiu uma aqui, caiu uma de numeral na última prova. Ah, eu vou estudar... Não, necessariamente.
Pode ser que caia na próxima, mas eu não acho que nenhuma dessas duas vai se repetir. Eu acho, galera. Eu estou me baseando pô, olha aí, eu tenho 12 anos de prova. Caiu uma vez, é minha expectativa de repetir? Não, tá? Modal verbs, que aí eu falei para vocês, pô, na aula, no ano passado eu fiz essa revisão, falei, galera, ó, previsão, se não cair, não é previsão, vai cair, tá bom? Mas é tipo assim, galera, se cair, o que é importante saber? Pá, eu falei dos que não caíram, caiu modal verb, legal, caiu uma de modal verb, aqui, olha o tanto de tempo sem modal verb, caiu, e foi mais indireta, não foi aquela coisa, regra, nossa, só quem assiste aula de modal verb responde, não, interpretação você mata. Gente, eu vou jogar para vocês. A única questão mesmo que exigia um conhecimento de regra, não era uma coisa interpretativa, mas, cara, você tem que saber a regra, eram essas aqui, ó. Aqui você tem que saber regra. Sem regra você não respondia, essas de verbo. Aquelas duas ele nem precisava de regra, aquela ali era bem superficial, bem de boa. Nenhuma outra questão você precisava saber de regra gramatical, regras. Tá bom? De acordo com a regra tem que ser isso. Essas quatro aqui precisava, essas duas foram muito de boa. Vou mostrar para vocês já como é que foi e tudo mais. Preposição não é regra, infelizmente. Tem a parte de regra, mas o que caiu na PrEP não podia dar 50 aulas de preposição que não ia te preparar necessariamente para fazer uma questão dessa aqui. Tá bom? Beleza? Mostrei o raio-x para vocês. Ótimo. Entendeu? Ó, falamos agora do edital, falamos do raio-x, beleza? E aí você entende, cara, não adianta estudar pelo edital. O edital não está me dizendo o que é importante, porque o edital parece que vai cair muita gramática. Teoricamente, esse edital cobre 90% dos tópicos gramaticais da língua inglesa. Ela cobre tudo que dá para você encaixar um monte de coisa, porque está genérico. Tá? Você vê, por exemplo, curiosidade, muitos que vão fazer a prova da PrEP vão fazer também da ESA. A ESA tem um edital bem mais estrinchadinho, bonitinho. Olha que curioso, não tem conjunção lá. Não tá. Então eu acho que não vai cair. Pode cair como uma questão de vocabulário, tá? Porque, tá lá, vocabulário. Mas não tem lá. Em todos os editais de concursos principais tem conjunção na lista. Não sei por que eles não colocaram conjunção lá. Mas não cobrou até agora. Não faz sentido cobrar, mas pode virar uma questão de vocabulário. Entendeu? Só uma curiosidade para vocês aí. Beleza? Tranquilo? Olhou o edital? Olhou o raio-x? Agora vamos ver aqui, ó. Vamos embora. Só para vocês entenderem. 2011, olha agora o layout da prova. Olha como é que era a prova 2011. Gente, tamanhozinho desse textinho, galera. Curtinho, né? Curtinho aqui, ó. 3 textinhos de buenas. Olha aqui, curtinho. Tinha umas 10, 12 linhas. Pouca coisa para ler. Era uma prova de 15 questões, tá? 2011 é a primeira prova da PrEP que ela traz. E ela traz 15 questões, galera. 15 questões. Depois, em 2012, ela consolida para 12 questões, tá bom? Mas só para você, a nível de curiosidade, beleza? Era bem curtinho, bem assim, não, vamos fazer uma prova leve. Aí depois, não, galera... Vamos subir esse nível aí, tá muito simples, né? Acho que a galera fez lá a primeira prova, chegou o coronel, olhou lá, não, galera, o que é isso? Meu inglês me exigia mais na época, vamos subir esse nível? E deu uma subida de nível. Olha para 2011 e dá uma olhada em 2014. Olha, incorporou, né? Você deu um biotônico Fontoura, ó aqui, 4 textos, olha o tamanho desses textos, galera. Ó o tamanhozinho dos meninos, ó, aqui vai até aqui, ó. Ó o tamanho... Olha o tamanho. São textos grandinhos, gente. Muita leitura. Deixa eu ver aqui, ó. Só para saber aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Peraí. Me perdi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 linhas. Quase que o dobro do outro. Eu acho que esse aqui tem mais, hein? Então, vamos lá, 4 com 4, 8, com mais 5, 13, com mais 5, 18, com mais 5, 23, com mais 3, 26 linhas. Dobro do negócio, bastante leitura. Gulf, nossa, texto longo, quer dizer que a prova é difícil? Né? Aí eu vou dar um bisu para vocês. O padrão tem sido o que, galera? 4 textos. Esse é o padrão da sua prova, tem sido 4 textos. E tem sido 3 questões por texto. Esse é o padrão. Pode ser que eles mudem, mas esse é o padrão, tá bom? Dica para vocês, o que é comum? No máximo 2 itens de interpretação. Eles não vão fazer 3 itens de interpretação em cima do texto. Vai ser 1 ou 2 itens. Normal 1, 2 itens. Geralmente vai ser uma interpretação de vocabulário, alguma coisa assim. 1 ou 2 itens de interpretação por texto. Minha dica para vocês, já começa lendo as questões, para você já ler um texto com propósito, para você procurar. Em tal situação, nós podemos ver que o fulaninho, em tal situação, fez
E o quê? Aí ele vai botar as opções. Você já leu o texto isso aqui. Porque você não perde tempo destrinchando o texto, tentando entender detalhes que é natural. A gente tem a galera que é muito apegada a detalhes, tem a galera que é muito minimalista, que não, peraí, eu não vou seguir o texto, eu não entendi. Não, deixa eu ler, reler, peraí, tô confuso. O que ele quiser aqui? Não, aí você volta, vai lá na frente. Mas ele não pergunta nada daquilo ali, você perde um tempo desnecessário. Você já está no final da prova, você quer ir embora, gente. Então, vamos tentar otimizar. De novo, não estou falando para você cortar coisa, mas já leu o texto, como que você sabe que você precisa? Você vai ler o texto, vai diminuir, você vai ter que ir voltando no texto, tá? É uma estratégia, não tenta economizar tempo, não. Então, cuidado com isso. Prova encorpada, né, galera? 2014, traz um negócio bem mais puxado, mas 12 questões, tá bom? Vocabuláriozinho, tem uma variedade boa aqui. Galera, olha 2020, como ele já... Olha aqui, ó, um textinho um pouco grande. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas. Bom, 11 linhas, né? Textinho curto, tá? Isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 linhas. Médio. Bom, você está vendo lá, os textos são mais leves, mas assim, tamanho de texto não é o que torna ele difícil, não. Às vezes o vocabulário, a informação. Aí vem a pergunta, Guf, tem algum padrão esses textos aí? Tipo, eles gostam de tirar de um site X? Não tem padrão de vamos tirar do site X. Tá? Agora, temáticas. Eles gostam de falar de atualidades, eles gostam de falar de notícias, de curiosidades, eles gostam de falar... É muito comum falar sobre ações militares, seja polícia militar, bombeiro, exército, alguma coisa a ver com meio militar, tá? Não é comum em qualquer situação, mas é só curiosidade. E linguística também, eles gostam de explorar. Tá? Aqui falou um pouquinho sobre questão de fluência oral e tudo mais. Aqui ele falou sobre comidas e alimentos que são seguros para se comer e tal. Aqui ele fala da Oxfam, que trabalha, né, para aliviar a fome mundial e tudo. E aqui ele fala que os falantes americanos são os piores comunicadores do mundo. Não tem essa aqui, não teve nada militar. Eu gosto de falar um pouquinho sobre inglês, curiosidades, tecnologia e tal. É variado. Não dá para a gente ficar tentando prever, ele vai cair um texto... Golf, você acha que vai cair um texto falando sobre a guerra na Ucrânia e tal? Pode cair. Como pode cair nada sobre isso? Não caiu em 2022. Começou a guerra no ano passado e tudo mais, em 2022 não teve. Então, só para você ficar atento a isso aí, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, olhando aqui, tá, para o raio-x, o que é a primeira coisa que eu quero dar dica para vocês? Vocabulário. Eu preciso que você entenda aqui a pegada de vocabulário. O que é vocabulário na sua prova, galera? Não é, diferente de algumas provas, que é assim, você tem que saber aquela palavra, você não sabe, complica, não é que você não responde, complica. Aqui é o contrário, ele não é a ideia de você saber o que é palavra, mas sim entender aquela palavra no contexto, que muitas vezes é indiferente se você sabe o que é palavra, você tem que entender o contexto. Vou dar exemplo para vocês. Lá em 2013, a SpaceX me traz uma questão perguntando sobre a palavra curb. Senhoras e senhores, a palavra curb nunca apareceu em nenhum texto da SpaceX fora esse. Nenhum. Foi a primeira vez que apareceu no texto da SpaceX. E hei de ousar que ela não apareceu, pelo menos nos últimos 10 anos aí, em nenhuma prova de concurso militar fora essa aí. Não é um termo nada convencional. Uf, eu nunca vi. Não tem que saber. Vamos chamar o curb de X. Vamos chamar de X. É o X da matemática. Agora vamos lá. Ele fala assim, nas frases propostas para X, uma epidemia de violência de armas, e um conjunto de passos para X, a violência de armas, ele quer saber o que é X. Aí, assim, claro, eu estou otimizando, mas só para falar. O texto ele falava sobre uma entrevista que o Obama estava dando contra a violência de armas, né? Estava tendo uma epidemia de violência de armas, e ele fala assim, olha, nós vamos apresentar propostas para curb a violência de armas. O Obama vai apresentar propostas para curb a violência de armas. O Obama, ele quer curb a violência de armas, ele quer originar a violência de armas? Não. Ele quer encorajar a violência de armas? Não. O presidente dos Estados Unidos quer encorajar a violência de armas. Ele quer increase, aí você tem que saber o que é isso. Aumentar? Não. Ele quer cultivar a violência de armas? Não. Nenhuma das opções encaixaria para alguém, né, para o presidente do país. Pô, tá tendo uma epidemia de violência de armas. Então, galera, vamos trazer mais violência, combater violência com violência. Não faz sentido.
Agora, olha a palavra que é um cognato. O Obama quer controlar a violência de armas. Total sentido. Eu não sei o que é curb, mas, pô, dentre as opções, control é a melhor opção. Tá vendo? Olha só, ele não está testando saber. Você sabe o que é curb? Você não sabe e você não responde. Eu já fiz várias vezes sala de aula e a maioria esmagadora dos meus alunos não sabia. Um ou outro sabia. E olha que eu falo um ou outro, eu estou te falando assim. Conto nos dedos da mão alunos que sabiam responder isso aqui. E isso eu estou falando desde 2013 até hoje. Eu tenho certeza, te garanto que não tem 10 alunos que sabiam antes dessa prova, é claro. Antes dessa prova. Não, quem já fez a prova talvez aprendeu. Mas tem aluno até que fez, explicou. Ele lembra, mas quando eu pergunto, o que é curb? Sem mostrar as opções. O moleque não lembra. Normal, não lembrar. Você não tem que saber o que é, você tem que olhar o contexto. Então, minha dica para vocês, questão de vocabulário na PrEP. Apareceu uma palavra lá, cuidado, que até às vezes é uma palavra que você conhece, que ela tem um uso, uma conotação, mas o texto está usando para outro sentido. Então, sempre olhar o contexto. Ele nunca vai te perguntar assim, a palavra tal, aleatoriamente ali, tal. Beleza? Fica atento a isso aí. Aí vamos lá, olha outra questão que caiu na prova 2015, galera. De acordo com o texto, o que é um mock deployment? Gente, eu sabia que era curb, mas eu vou te falar. Eu não conhecia essa expressão não, mock deployment. Eu sei que é mock, eu sei que é deployment, mas eu não sabia que era mock deployment. Isso é uma expressão que eu nunca vi e esse é o desafio. Pode pegar os 10 últimos anos aí de provas aí, fora esse da SpaceX, de qualquer concurso aí, não aparece mock deployment, nenhum outro texto. Pergunto meus alunos, ninguém sabe, você não tem que saber o que é. Vem um texto falando do mock deployment das crianças, que as crianças, filhas de militares, participam de um evento, que é onde eles têm um mock deployment, onde lá eles participam de treinamento físico, fazem abdominal, flexão e tudo mais, eles fazem um treinamento, aprendem código de especialidade, raspam a cabeça e tal, aí eles têm uma guerra de balão d'água, pistola d'água e tal, aquela coisa, eles fazem altas paradinhas lá, e passam um dia no acampamento e no final do dia eles vão encontrar os pais. Beleza? Resumindo muito o texto. Aí ele fala o mock deployment várias vezes no texto das crianças. O mock deployment é as crianças viajando numa missão de paz? Não fiquei isso. A criança não está viajando numa missão de paz, não. Tem nada a ver com isso. É a simulação de um movimento de tropas em uma missão. As crianças estão fazendo tipo um treinamento, que aqui a simulação de um movimento de tropas ficou muito forte. É porque assim, é meio que o treinamento, a parte do treinamento, a preparação para uma guerra, uma coisa. Lá faz mais sentido, né? Eu olhei para isso aqui, não sei não, deixa eu ver. Uma missão de resgate em uma área de conflito. Não, gente, não faz sentido eu botar criança numa área de conflito, gente. Botar criança para resgatar pessoas na área de conflito. Voltar para casa após uma missão no exterior. Abroad quer dizer exterior. Não, as crianças não foram para o exterior, não. Elas foram para um acampamento ali, ó. Lá de casa ali, os pais foram botar a criança no exterior. E numa missão real. Porra, botar a criança para uma missão real em um outro país. Não, ela não sai do país não, gente. Olha, eu não sei o que é, mas eu sei que não é, então sobrou a letra B. Aí encaixou. Vocês estão entendendo? Isso aí são tudo questões da PrEP. Eu estou te ensinando. Questão de vocabulário, você não vai fazer usando gramática, regra, ou decorando palavras. Você vai interpretar. É interpretação. E ele não está assim, você sabe que é? Não, então se lascou, pode pular que você não vai responder. A PrEP, não. Algumas provas são mais assim, de cara, você não sabe, lascou. Infelizmente, você tem que saber aquela palavra. Ou, né, tipo assim, você tem que entender, né, a aplicação dela, um uso comum, mas a PrEP, na maioria das questões, você responde por eliminação. Pelo menos umas 2, 3 você elimina, tá? Não vai ficar em dúvida entre 5, mas você tem que eliminar. Que é isso que tem que aprender a fazer. Não começa marcando. A galera usa o X para poder marcar a opção correta. Para mim, X é eliminar. Elimina as opções. Primeiro, para você ficar entre duas e chutar. Essa é a estratégia para vocês, tá? Agora, olha aqui, ó, em 2021 caiu uma questão que, se você... Porque as outras, pô, eu não faço ideia do que é isso aqui, mas vamos lá, gente. Estudantes são realmente a chave, peça para isto. Gente, ele usou só palavras acessíveis. Todas as palavras são básicas aqui. A palavra key, a palavra chave, piece é peça. São palavras básicas, né? Quando eu falo básico, para quem está acostumado com inglês, é básico, tá? Se você não é bom, eu nunca usei inglês na minha vida, pode ser que você não conheça. Mas são palavras bem comuns. Aí, se você sabe traduzir, literalmente, que esse é o problema. Tem coisas que você sabe traduzir, mas não encaixa no contexto. Aqui, se você traduzir, encaixa. Quer ver? Os estudantes são realmente a peça-chave para isso. Quando eu falo que alguma coisa é a peça-chave para algo, eu estou dizendo que isso é o quê? É a parte fundamental para aquilo. Os estudantes são realmente a peça-chave para isso. Eles são a parte fundamental para isso. O que é a parte fundamental para algo? O que é a parte? São a parte mais importante do projeto.
Olha que legal, se eu traduzir literalmente, eu ia saber, porque em português a gente usa a expressão peça-chave. Tá bom? Aí você consegue marcar. Pô, 2021, tá vendo? Aí dá, volta a falar. Tem coisa que só o contexto te ajuda, tem coisa que, cara, eu fui ler na tradução literal, bem bobo isso aí. E ele não botou palavra difícil, né? Que curb, nossa, eu nunca vi curb. Mas a maioria de vocês tem que conhecer todas as palavras que estão nessa expressão. Então, ele não está nem pedindo para interpretar a palavra específica, a expressão, key piece. Em outras palavras, que ele assim, ele está pedindo para você parafrasear, tá, galera? Mas ele está focando em key piece. Se você sabe que key piece é most important part, acabou. É isso. Ele pediu a definição dessa expressão. Você entendeu? Matou. Prova 2021, você matava. Beleza? Sacou aí? Ótimo. Então vamos lá. Pegou a mãe aqui, bizu? Pronome. Ah, pronome, gente. Não, já é pronomezinho. O que eu falei para vocês? Cai gramática? Não, não cai gramática, galera. Gramática, não que até agora. Pode cair nas próximas, mas só falar para vocês. Olha aí o que eu falei. Pronome cai em quase tudo. Só tem 2 anos aqui, que não apareceu. Beleza? Mas caiu em todas. Mas como é que cai pronome na prova da PrEP? E na maioria das provas? Referência pronominal. Qual é a função de um pronome, senhores? Substituir o nome. O que a PrEP quer de vocês? Quem que ele está substituindo? Ele está cansado? Ele refere-se ao pai, ao filho, ao irmão, ao amigo, à mãe, ao papagaio. Pô, claro que aí é um pouquinho de regra gramatical. Se aparece um he. He é ele é masculino. Não vai referir-se à mãe. Teoricamente, não vai referir-se ao papagaio, né? Depende, porque pode se usar, mas eles não vão entrar nesse detalhe. Pode usar para animais, né? Você pode usar quando tem a personificação. Mas é interpretar, tá bom? Quando cair uma questão como essa, eu preciso decorar essa tabela? Não, se quiser, fica à vontade, dá um pause no vídeo e você copia isso aí. Mas eu vou te falar, para PrEP, pouco provável que isso vai te ajudar. De novo, gente, eu estou me baseando em 12 provas consecutivas. A PrEP pode inventar uma prova de que você precisa saber decorar isso aqui para completar a composição correta? Pode. Mas eu não acho que é a pegada deles. Eu estou indo na lógica do que a PrEP é. Eles podem mudar, cara, começar a cobrar coisa. Pô, nunca cobrou numeral. Numeral é uma parada que eu sempre trabalhei com meus alunos por causa da EA. Não é por causa da SpaceX. Na última prova cobrou. Opa. Ah, quer dizer que agora vai começar a cobrar? Não, pode ser que nunca mais caia isso aí. Caiu lá a função de palavra. Eu comecei a trabalhar com os alunos. Nos últimos anos cobrou. Cobrou lá em 2020, 2021 não, 2022 não. Ah, então, aí pode ser que cobre de novo, pode ser que nunca mais cobre. Então, não dá pra gente pensar nisso. Então, minha dica, vale a pena decorar isso aqui? Não. Porque pronome, ó, isso aqui são os pronomes interrogativos, né? Só, lembra que são os pronomes que eu uso para o double weight question, né? Que é o quem, qual, cujo ou cuja como pronome relativo, o de quem como pronome interrogativo, o que, onde, quando, porquê, como... Beleza? Eles falam a palavra WH, mas o how ele entra. Embora é só o H, o how ele vai entrar, tá bom? Só uma curiosidade para vocês. Mas, eu preciso decorar slide, preciso copiar, fazer exercício, né? Você precisa interpretar, galera. É o mais importante. Tá bom? Então vamos lá. Como é que é a questão de pronome na sua prova, senhores? Olha aqui. As palavras they e their, respectivamente, refere-se. Ele não quer saber se é sujeito, se é objeto, se... ele quer que você interprete. Eles, faça a pergunta, eles, quem? Aí ele fala deles, aí fala deles, de quem? Pronto. Se é um possessivo, você faz a pergunta de quem, aí você vai interpretar no texto. Eles fizeram isso, eles quem? Vai lá e interpreta. Procura quem responde a pergunta justamente. Aí eles, os policiais, beleza, tá aqui, ó, polícia, tá bom? Tem que parar de forçar as famílias a deixar as propriedades deles. Deles de quem? A propriedade de quem? As famílias, pronto. Tá? Estou já objetivando aqui, mas só para você entender. É interpretação. Não tem gramática. Ele não te pergunta nada. Gufo, mas tinha que saber a regra. Não tinha. Não tem regra que te ajude a responder esse item. É interpretação. Então, lembra que eu botei os tópicos pronomes? Mas é um tópico gramatical, posso dizer, mas o que ele está de habilidade não é. Não é habilidade gramatical. É uma habilidade de interpretação. Você precisa de saber interpretar. Contexto. Vai olhar para cá, vai num texto e interprete. Esse aqui, ó, já caiu questão que era só um pronome. Aqui foi questão que teve 2 pronomes. Já teve questão que teve... Cada um era um pronome diferente. Ele foi pegando 5 pronomes diferentes que estavam no texto. Ele marca, tá? Ele deixa lá em negrito para vocês aqui, ó. Olha aí, ó.
Ele deixa marcado, tem pronome relativo, tem pronome sujeito, tem adjetivo possessivo. E ele fala, esse pronome refere-se a esse refere... Aí ele vai fazendo 5 referências. 4 referências estão erradas, uma está certa. Você vai interpretar cada uma para ver qual que vai encaixar. Beleza? Mas olha só, 2021 ele me traz um complete com a opção correta. Ah, não, Golf, aí tinha que ter gramática. Não tinha, senhores. Parece que eu precisava saber de regra. Não, é só você aqui é interpretação, sabe o quê? Olha que simples. Tá? Tem o número 1, o número 2 e o número 3. Vamos para número, aqui ó, o número 2. Só no número 2 você já vê qual é a pegada. Nós escolhemos lockdown como a blá 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 para a palavra do ano. Nós escolhemos lockdown como a blá blá blá. A minha, a sua, a dele, a dela. As opções eram our, que é o 2, né? His e their. Faz sentido eu falar, nós escolhemos lockdown como a palavra dele? O texto está falando sobre o dicionário, a galera do dicionário Collins escolher qual é a palavra do ano. Ah, 2020 a palavra do ano foi lockdown. Porque lockdown foi a palavra que permeou aí na pandemia e tal, não sei o que, parará. E aí fala assim, nós escolhemos como a nossa palavra do ano, gente. Faz todo sentido, eu vou botar aqui our. Não tem gramática, é interpretação. O sujeito é nós escolhemos com a palavra dele de quem? Nós escolhemos com a palavra deles de quem? Nós escolhemos com a palavra deles? Não, nós escolhemos como a nossa palavra. A nossa palavra pode ser da galera, do Collins, ou pode ser do mundo inteiro. Cara, lockdown é a nossa palavra, é a palavra do ano. Quem escolheu foi o nosso. Nós escolhemos como a nossa palavra. Pronto. Já tem 2 opções. Já eliminei 3 só aqui. Que é assim que você vai fazer. É interpretação. Tinha 0 gramática nessa questão. Ah, mas tinha que saber que... Ah, não, mas tem diferença quando eu uso my e quando eu uso mine. Tem diferença. Realmente existe uma regrinha em cima disso. Você viu que você tem essa variação aqui? Ele usou só adjetivo possessivo. Que isso aqui é pronome possessivo. Isso aqui é adjetivo possessivo. No edital ele coloca só adjetivo possessivo. Nem coloca pronome possessivo, mas tem pronomes, tá? Então, teoricamente, ele nem fez variação. Ou seja, eu não tinha que saber quando usa um, quando usa outro, que aí é regra. Eu só precisava saber qual que era, se é meu, se ele... Qual a pessoa? Meu, dele, dela, nosso, de todo mundo. Interpretação. Beleza? Entenderam? Olha aí, essa é a pegada. Você tem que entender que a pegada da prova é interpretação. Da prova 2021, prova recente. Tá bom? Pronome é isso na sua prova. Tá? Agora, aí sim, aqui já é uma coisinha que não é gramática, é vocabulário. Mas aqui vale a pena te dar uma atençãozinha. Por quê? Embora na última não apareceu, 3 anos seguidos sem aparecer, realmente, né, galera, de 12 provas, 4 não apareceram, mas 8 apareceram. Ainda é um número considerável. Eu daria uma atenção. É porque, tipo assim, eu falei dar uma atenção, não é porque ele é mais importante que outros, que é a única coisa que dá para você revisar aqui, de falar assim, Golfi, não me dá dica, deixa eu sentar aí para revisar alguma coisa de inglês, só para ficar com o coração tranquilo. Conjunção. Tá, mas quais? Ah, compadre, tá aqui, ó. Pode tirar print, você que está aí agora, dá um printzinho, dá um tempo para você aí, ó. Tira o print, que eu já selecionei. O que é isso, Golf? São as condições mais relevantes. Eu separei assim, as 30 mais relevantes, né? Qualquer condição pode ser relevante, mas eu peguei as mais recorrentes, mais prováveis de aparecer. Aparece muito em texto, aparece muito em itens, né? Como alternativas. Eu peguei assim, as mais importantes mesmo. Se você pegar isso aqui, galera, isso aqui, estatisticamente falando, é uma das mais comumente encontradas. Tá? E aí já vai facilitar. Tá, Golf, mas tem aí as condições, mas eu não sei o significado delas. Ah, galera, você não sabe que você não está colado no Golf. Aí, ó, pronto, já vou deixar para você. Agora você pode tirar foto, tira o seu printzinho, salva aí já o negócio com as traduções. Se tiver alguma coisa para você avisar assim de última hora, isso aqui acho que vale a pena você dar uma lidinha aqui, pegar as principais. Já vi isso aqui, caraca. Sabe aquela coisa que você fala, essa não me é estranha? Não, tá, mas sabe o significado? Não, então já estuda ela. Ah, nunca vi na minha vida isso aqui. A chance de você decorar ela é baixa. Pelo menos é uma coisa que você se familiariza, só para você ter uma noção, né? Vale a pena, tá bom? Dica para vocês. Conjunção, galera. Conjunção é uma questão meio objetiva. Como assim? Como é que é a conjunção, Golf? Olha lá, 2014, a palavra besides pode ser corretamente substituída por... O que é besides? Está na nossa listinha? Olha lá, além disso, além do mais, é uma ideia aditiva. Quem que vai dar a ideia de adição aqui? Tadã! However, entretanto, aqui a exclusão de, né, desconsiderando isso. Though, embora, as a result of, é como resultado de, isso aqui é conclusiva. Então, eu vou pelo sentido. Besides é além disso. Em adição a isso, o sentido é o mesmo.
Não é a tradução, é a ideia. A ideia das duas é a mesma? Pronto, acabou. Resposta correta. É vocabulário. Claro que assim, estou sendo objetivo, tá, gente? Assim, já estou partindo negócio, pra gente não estou fazendo uma revisão de conjunções, eu estou dando dica. Tá? A gente já teve aula sobre isso aqui e é importante que você que assistiu os nossos aulões aí, eu fiz vários encontros à tarde, eu parei algumas vezes para falar de conjunções. Olha lá, olha aí, 2010, aquela 14, 2017, ele vai me pergunta sobre a palavra yet. Yet está na nossa listinha, gente? Está assim, ó. Olha aqui. Mas o yet não é ainda? Tem um yet é advérbio de tempo, que é ainda. Esse yet é um entretanto, é uma conjunção. Beleza? É a mesma coisa aqui, however. Letra A. Entretanto, tá? Olha aqui, ó. O however também está aqui, ó. E olha, coincidentemente, o however também está aqui. Ah, tá vendo como é que é importante? O however aparece aqui, tá? São sinônimos. Nessa de 2021, aí a conjunção caiu assim, misturado com outras coisas. Já não foi só aquela ali, não, questão de conjunção. Aqui é uma questão de vocabulário que tinha conjunção no meio da brincadeira. Although e however. O however a gente viu aqui, o however a gente viu aqui, e aqui a gente vê o although, né? Tá na nossa listinha. Although que é embora, tá? Mas tá misturado, era vocabulário. Só que tinha conjunção no meio da brincadeira. Aí eu joguei tudo, a moral, tudo para a conjunção mesmo, porque a conjunção é mais importante. O resto aqui não é muito relevante, não. Embora ele vai entrar, né, com questão, né, de estrutura verbal aqui, meio de leve, ele mexe aqui. O foco não é essa da questão, tá bom? E aí, ó, galera, vamos lá, verbos. Verbinho é importante, verbinho é importante. Mas, lembra que eu falei para vocês? Qual o problema de verbo? Não caiu. Caiu essas 4 aqui, que aí entrava, e essas 2 aqui que... já vou te mostrar como é que foi meio bobinho, tá? Questão de verbo só teve 4 questões que aí, opa, tem que conhecer um pouquinho da estrutura mesmo de verbo, né? Mas vou dar o bisu para vocês. O que você tem que saber quando eu falo de verbo, gente? Conjugação do terceira pessoa do singular. Isso aqui é do presente. Isso aqui é uma parada que, assim, porque na maioria das questões, vai ser complete com a forma adequada do verbo. Gente, se você sabe como que é verbo presente, passado e futuro, né? Estrutura vem, pronto, você já elimina ali algumas opções. Ele está indicando o que aconteceu, o que vai acontecer. Olha o complemento da frase, o advérbio de tempo. Vai no feeling que a lógica é quase a mesma que o português. Aonde que é muito diferente do inglês que eu preciso chamar a atenção de vocês? Essa história de terceira pessoa do singular tem um S no final do verbo. Porque essa lógica de S a gente associa com plural. Work, works, para a gente é lógica de plural, mas isso não é plural, gente, porque é terceira pessoa do singular. Olha a terceira do plural. Não tem. Então, terceira pessoa do singular tem um S, é igual no português. Ele fala, tu falas. Ele come, tu comes. É isso. É o Szinho, né, com essa ideia. Tá bom? Então, eu preciso que você saiba. Terceira pessoa do singular usa S, IES, ES. Não importa o quê. Tem um S no final. Né, que não tinha originalmente no verbo. Tem alguma coisa com S no final. Pronto. Está conjugando a terceira pessoa do presente. Gente, isso é presente. Passado não tem isso, não. Futuro não tem isso, não. Terceira pessoa do singular do presente tem que ter a conjugação do verbo na afirmativa. Porque, olha só, goes na afirmativa. Porque negativa, eu estou usando doesn't. Estou conjugando aqui, ó. Olha lá, go. Interrogativa, eu usei o does. Ele está conjugado. Do virou does. Tá? Só curiosidade, tá? Não acho que eles vão cobrar nesse ponto, não, sim. Vão cobrar muito, já cobrou. Mas não é o foco da prep, não. Tá? E a outra dica para vocês, são 2 dicas de verbinhos que eu vou dar para vocês aqui. Primeira do presente simples, tem que ter o Szinho no final, da terceira pessoa. E presente perfeito. Por que presente perfeito é um problema e a prep já jogou com isso aqui? O presente perfeito, ele geralmente fala de uma ação que aconteceu no passado. Ela aconteceu, começou e deu no passado. Mas que tem um efeito no presente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu chego bancando aqui. Você fala, Golf, o que aconteceu com você? Eu caí da escada. Eu estou caindo agora? Não. Quando eu falei cair da escada, eu vou usar o presente perfeito. Tá? O que é o presente perfeito? O auxiliar have ou has mais um verbo no passado particípio. Em inglês eu falaria I have fallen. Que é o passado particípio, né? De fall. Fallen down the stairs. Eu caí da escada. Beleza? Mas a queda está rolando agora? Não. Por que você está usando a estrutura de presente? Atenção. Eu estou falando de uma ação do passado, mas não por causa da ação, mas para focar no presente. Você me perguntou, Golf, por que você está mancando agora? Em outras palavras, estou respondendo, agora eu estou mancando porque no passado caí da escada. Entenderam? Isso não tem no português, não. Em português, se você falou da ação, falou do resultado,
cair da escada, não tem diferença. Em inglês tem uma diferençazinha. Que esse é o problema, que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tá? Presente perfeito de passado simples, ambos podem falar da mesma ação, A minha queda na escada, eu posso usar uma estrutura de presente perfeito e uma de passado, ou de passado simples. Depende de como eu for aplicar isso aqui. Qual é a grande diferença? Porque os dois traduzindo literalmente é a mesma coisa. Tá? Não dá pra, não, quer dizer, traduzindo para o sentido certo. Presente perfeito de passado simples fala de uma ação no passado e a tradução é a mesma em português. Qual a diferença em inglês? E a Prep sabe disso, já vou te ensinar. Percebe um detalhe? Quando eu uso o presente perfeito, eu não posso indicar quando a ação aconteceu. Tá vendo aqui, ó? Eu não posso falar, o John comprou um carro na semana passada com presente perfeito. Eu não posso usar presente perfeito junto com uma indicação de quando aconteceu. Ah, mas a compra do carro foi no passado. Sim, mas você não pode dizer quando aconteceu. Ah, mas eu quero falar que ele comprou na semana passada. Ah, então você vai usar um passado simples. Pá. Aí você pode. Aqui não pode. Ali pode, não tem que usar. Pode. Aqui, ó. A Jane foi para a Inglaterra no ano passado. Não, mas você não pode falar isso. Não, mas eu quero falar que foi no ano passado. Ok. Então usa o passado simples. Aí você indica quando aconteceu. Lembrando, não é obrigatório dizer, mas só para saber. Dica para vocês, a grande diferença, galera, claro que isso aqui vai funcionar para quem já tem noção dessa aula. Eu não estou dando aula desse assunto, estou dando dica. Se você já manja, ó, galera, essa é aquela dicasinha básica. Quem já assistiu as aulas aí sabe do que eu estou falando. Galera, dica básica. Passado simples é o seguinte, indicou quando aconteceu? Passado simples. Presente perfeito eu vou usar quando ele indica que ainda acontece no presente. Como assim indica que ainda acontece no presente? Moro em Brasília desde que eu nasci. Eu ainda moro em Brasília. A ação morar em Brasília começou no momento que eu nasci, passado. Mas se eu falo desde que eu nasci, eu estou falando em outras palavras, desde que eu nasci até os dias de hoje. De vez de falar, galera, eu morei em São Paulo por 2 anos. Morei, passado, morei em São Paulo. Morei em São Paulo no ano de 2015. Beleza? Morei em São Paulo em 2015. Eu indiquei quando aconteceu, passado simples. Moro em São Paulo desde 2015. Opa, ainda acontece. Por que eu estou assinando isso? Prep, em 2016, me joga um mesmo verbo, o verbo dare to be, que é o verbo ter, haver, existir, e bota forma infinitiva, futuro, presente, passado e presente perfeito. Aí olha a frase, em 1945. Isso aqui, você concorda comigo que 1945 é uma estrutura de passado? Em 1945 é no passado. Se é passado, eu não posso deixar o verbo no infinitivo. Também não posso usar no futuro. Não faz sentido. Lá atrás vai ter. Não faz sentido. Também não vou usar um presente. There are é presente, porque estou usando um advérbio de passado. Pô, ação passada pode os dois, né, Golf? Pode. Mas lembra? Se ele disse quando aconteceu, passado simples. Ele disse quando aconteceu. There were. Não posso usar o there, have been. Não posso usar o presente perfeito. Porque ele disse quando aconteceu. Isso foi em 2016. Olha 2017. Em 2001, quando esses ataques aconteceram. Percebe que, ó, presente perfeito, presente perfeito, presente perfeito, passado simples, passado simples. Percebeu? Ele disse quando aconteceu? Disse. Se ele disse quando aconteceu, não pode presente perfeito. Sobrou essas duas, concorda comigo? Então já está aqui, ó, tá fora, sobrou essas duas, tá? Happened, passado simples. Aí ele fala assim, ó, essa carta é um dos muitos objetos que o Museu de História americano tem coletado, aqui, ó, desde 2001. Ah, Golf, ele disse quando aconteceu. Ele disse quando começou, desde 2001. Se é desde 2000, é desde 2001 até o presente. Se é do passado até o presente perfeito, certo? Mas percebeu que aqui ele usou has e aqui ele usou have? Qual a diferença de have e has? Has eu vou usar para quem? Para a terceira pessoa do singular. He, she ou it. Lembra aquela conjugaçãozinha que eu acabei de explicar para vocês? Terceira pessoa do singular, o S. O sujeito é quem? O museu. Museu é a mesma coisa que it. Se é it, eu vou usar has. Então, has collected. Resposta correta, letra D. Gente, estou fazendo bem rapidinho, porque assim, de novo, é dica. Não estou dando aula disso não, pelo amor de Deus. Se você não assistir essa aula, é claro que vai ficar confuso para vocês. Mas aí, Golf, caraca, eu estou confuso. Não, galera, eu não acho que eles vão cobrar isso de novo, não. De novo, é uma parada que ele cobrou nos últimos anos, mas, gente, olha o que ele cobrou em 2020. Né? Lembra aquela que eu falei, 2019, 20? Ele cobrou uma questão, olha que boba. Qual dos verbos sublinhados do texto transmite um tempo verbal diferente? Essa que a gente acabou de ver ali.
Presente, terceira pessoa. Passado, 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 passado. Ele pegou verbos básicos. 4 no passado e 1 no presente. Qual que é diferente? Matei. Não precisa. Aí a outra eu precisava saber regrinha. Eu precisava saber regra gramatical. Aqui não é gramática, galera. Você só reconhecer o verbo que está no presente e o que está no passado. Reconhecimento das formas verbais. Acabou. Acabou. Você reconheceu a estrutura do verbo, matou. Questão boba. E aí 2020, 2021 não apareceu. Eu estou achando que eles estão abandonando o verbo. Pode ser que, opa, peraí, a gente estava esquecendo de verbo. Volta verbo. E traz de novo, tá? Beleza? Aqui está o tchan do parangolé. Galera, voz passiva. Deixa eu dar um bisu para vocês. Lembra que eu falei de voz passiva? Que não tinha no edital. Que eles tacaram no edital em 2020. Era aquela história que eu falei para vocês. Olha lá, galera. Voz passiva, eu falei para vocês. Ó, 2016, 2021. Não tinha voz passiva no edital nesses 2 anos. Não tinha, tá? Desde 2000, nunca apareceu voz passiva. Eles lançaram no edital de 2022, do ano passado. Mas não caiu, você tá vendo? Não caiu. Por isso que eu falei para vocês, ó. A diferença disso aqui, ó. Principal diferença tá aqui, ó. Eles inseriram. Eu acho que em algum momento eles vão cobrar, tá, gente? Tô sentindo assim que eles vão cobrar de novo. Pô, não faz sentido não. Vamos tacar no edital, mas não vou cobrar. Só de birra agora. Vou colocar no edital, mas eu não vou cobrar? Vai jogar sim, vai ter lá no edital. Pode ficar esperto com isso aí, que vai ter sim. Voz passiva parece algo complexo. Realmente, galera, saber dominar a voz passiva parece complexo. Mas, gente, o que eles te pedem não é complexo, não. O que eles querem de você numa voz passiva é bem tranquilo, gente. O que eu tenho que saber de voz passiva? Deixa eu dar um bisu para vocês. Voz passiva, vamos lá. Antes de eu mostrar aqui, deixa eu explicar para vocês. O que é voz passiva? Pensa comigo em português. O que é voz passiva? Eu escrevi uma carta. Voz passiva. Uma carta foi escrita por mim. Vocês concordam que a frase ela tem o mesmo sentido? Mudou a ênfase. Eu escrevi uma carta foi escrita por mim, tirei a ênfase do sujeito e joguei para o objeto. Isso que é a voz passiva. Você tem que fazer umas regrinhas lá de estruturação, vai ver aqui, troca. Ele não vai perguntar isso. Não, pelo menos dá uma prep, gente. Eu não acho, não. E eu vou te falar, 90% das questões de voz passiva dos concursos militares, eles focam em um único detalhe. Agora eu bisu para vocês, que eu não preciso ensinar. Faz uma revisão de voz passiva. Não é uma questão gramatical. Ela não chega a ser gramatical, tá? Vou falar para vocês. É mais assim, ela é muito parecida com isso aqui, ó. Reconhecimento de estrutura verbal. Ela é simples, né? Eu acredito que a maioria de vocês estão assistindo esse vídeo, isso aqui não é desafiador, não. Não, Google, pô, isso aí eu sabia conhecer, que isso aqui é presente, isso aqui é passado, isso aí eu sei. Talvez aquela ali do presente perfeito, essa aqui não, essa aqui ela oferece um desafio. Agora, galera, voz passiva, as duas, vamos lá, prova 2016. 2016. O que ele fez? Escolha a alternativa que tem a frase Operation Desert Storm was not won by smart weaponry. Então, a Operação Tempestade no Deserto não foi vencida por armamento inteligente. Corretamente mudado para a voz ativa. Então, presta atenção. Ele está pedindo para você trocar a voz passiva para a voz ativa. Então, é um processo inverso. Ele não está pedindo a voz passiva. Mas ele está pedindo alguma regra? Não. Vou dar um bisu para vocês agora, que você vai usar isso para várias questões de voz passiva. Senhores, vamos lá. Voz passiva tem uma regrinha essencial, que é o seguinte. Não alteramos o tempo verbal da voz passiva. Não alteramos o tempo verbal da voz passiva. Beleza? Se está no presente, a voz passiva é no presente. Se está no passado, está no passado. Se está no futuro, é no futuro. E assim, se está no presente simples, a voz passiva é presente simples. Não, vou mudar do princípio presente contínuo. Não, você está alterando. Não altera o tempo do verbo, certo? Essa é a grande dica para vocês. Por quê? É aí que eles mexem. Olha só que legal. Percebam que eu peguei aqui agora, que eu fiz? Eu selecionei o verbo to be da voz passiva, que o verbo to be é o que indica o tempo verbal da voz passiva, porque o verbo principal, ele sempre fica no passado particípio. Sempre no passado particípio. O verbo to be é quem vai alterar. Olha só, eu escrevi uma carta. Uma carta foi escrita. Foi escrita, será escrita, é escrita, está sendo escrita. Eu vou usar sempre a passado particípio em inglês, português. O foco não está aqui, não. Eu quero que você foque no verbo to be da voz passiva. E aí você vai na voz ativa, tudo que está de vermelhinho aqui, e você pergunta assim, que tempo verbal está aqui, gente? Que tempo verbal é isso aqui? Vamos lá. Isso aqui é um simple past. Verbo no passado simples. A minha pergunta é, qual das alternativas você tem um verbo no passado simples? Galera, hasn't won, presente perfeito. Acabamos de falar.
Didn't win, passado simples. Doesn't win, opa, presente simples. Isn't winning, presente contínuo. Won't win, futuro simples. Opa, peraí. Só tem uma Golf que está no passado. Exatamente. Galera, o que eles fizeram? É assim que eu faço questão no simulado, tá? O que eu faço? Ctrl C, Ctrl V, copio 5 opções. Aí eu vou lá só no verbo. Só nisso aqui que está de vermelho, e eu vou conjugando os verbos diferentes. É assim que eles fizeram. Exatamente isso. Ctrl C. Olha lá. Você pode ver que é Ctrl C, Ctrl V? E só mexeram no tempo do verbo. Pegaram o verbo principal, na negativa, né, que está na negativa a frase, negativa, beleza. Só uma que está no mesmo tempo, acabou. Eu não precisava saber de regra de voz passiva, só precisava saber reconhecer qual que tinha o mesmo tempo verbal. Matei a questão. 2016. 2021 eles voltam, olha aqui, ó, a mesma coisa. Usou um verbo to be no passado simples, was held. Isso é a voz passiva. Ele fala, qual que é corretamente mudado para a voz ativa? Galera, olha para cá. E faça a mesma pergunta. Em que tempo está aquele verbo to be? Passado simples. Qual das alternativas tem um verbo no passado simples? Passado perfeito? Não. Futuro simples? Não. Presente perfeito? Não. Passado contínuo? Não. Passado simples? Oh yeah. Beleza? É isso aqui, ó. Tranquilo? Tá aqui. Letra E, a resposta correta. Precisei de ensinar alguma regra de voz passiva para vocês? Não. O que eu quero falar para vocês? A gente fica muito preocupado com regras e tal, estudando conteúdo, mas é estratégia, gente. Vocês têm que ter estratégia numa prova dessa. Cara, com estratégia você já vai ganhar algumas questões ali sem muito esforço. Então, não fica preso agora. Isso que eu tô falando. A parte ruim é que assim, não tem o que você revisar de última hora. Não sei conjunção que vale a pena, mas acho que você tem mais preocupações a essa altura do campeonato. Quero mostrar para vocês que, cara, inglês realmente não vai precisar de um domínio gramatical. É muita estratégia, percepção. E você vê que ele é bem superficial na gramática. Beleza? E aí, olha só para lembrar vocês, quem assistiu o aulão, se você estava aí ano passado assistiu o aulão, eu falei, questões que não caíram, mas que podem cair. Lá em 2022, o que eu citei para vocês? Nunca caiu questão de artigo, nunca caiu questão de mode auxiliaries, nunca caiu questão de quantificadores, nunca caiu nada dessas três aqui. Pode cair. Aí eu dei dica para vocês disso aqui, e olha que apareceu, modal verb na última prova. O que é modal verb, galera? Olha aqui, ó, caiu a questão. Ele não falou o modal verb, mas ele fala assim. De acordo com a frase, cadetes devem também recitar poemas da memória. É correto dizer que os cadetes podem recitar, vão recitar, têm que recitar, deveriam recitar ou podem recitar. Vamos lá, gente. Sem saber conteúdo de modal verbs, eu consigo ir no feeling. Vou aqui forçar a barra aqui para, tipo, Golf, eu não assisti essa aula. Você quer uma questão dessa? Isso é muito vocabulário, não é gramática. Não é gramática. Must é deve. Você tem que interpretar a frase. Quando eu falo, os cadetes devem fazer isso. Se eu falo, você deve levar um documento de identidade para o dia da prova, eu estou dizendo que você pode levar? Não, não é pode. Eu estou dizendo que você vai levar? Claro que você vai levar, mas na minha fala não quer dizer que... Eu não estou dizendo que você vai levar. Eu estou falando que você deve, que é obrigatório você levar. Então, não faz sentido usar o futuro aqui. É a mesma coisa eu falar, você tem que levar? Você deve levar no documento de identidade, é obrigatório. Você tem que levar no documento de identidade, é obrigatório. Pronto. Matei minha questão. Na interpretação. Embora eu use modal, porque aqui é tudo modal verb, tá? Can, will, have, to, should, may. Should é deveria. Deveria é conselho. Tá bom? Não. Ele deveria recitar poema? Não. Que ele pode recitar poema? Também não. Na interpretação, matava essa questão, vocabulário / interpretação, eu vou só interpretar as opções, mas só uma curiosidade para vocês. É só lembrar dos modal verbs. Can, could, may, might é o famoso pode. Can, could, may, might, pode. Must é o deve. Não é de uma ideia de obrigação. Should é o deveria, assim como ought to. Pronto. É só você ter essa noção aqui de quem usa para quem, tudo mais. Não precisa decorar isso aqui agora. Não, esse é um slidezinho para os sentidos, né? Must, have to, obrigação. Para a probabilidade eu uso must ou likely. Necessidade eu must ou need. Para um conselho eu uso should, ought to ou had better. Para habilidade can ou could ou be able to. Isso aqui é só uma curiosidade. Eu não acho que vai cair uma coisa assim, mas já caiu o modal verb aí?
Mas é uma dica assim, vai que você não, Goofy, poxa, não tenho noção nenhuma. Pronto, tira um print desse slide que já é um resumo assim, ó, a nata para vocês. A nata da nata para vocês aí, tá aí. Modal Verb é uma coisa que eu espero, tá? Uma expectativa de cair na sua prova aí, beleza? Modal Verbs. E aí, galera, vamos lá. A gente fez previsão no ano passado, pô, Modal Verb pode cair. Nunca caiu, hein? Caiu. Opa. Aí eu falei de outros dois que nunca caíram, vai cair agora. Eles inventam, olha lá, por exemplo, tá? A gente já fez isso aqui. Olha lá, artigo. Nunca caiu, mas pode cair. O que tem que saber de artigo, Golf, que é relevante? Bom, primeiro, que the é o artigo definido. O garoto, a garota, os garotos, as garotas. Tanto faz, ele não varia não. Masculino, feminino, singular, plural, é o mesmo. É um só. O indefinido, galera, AON, é uma, só tem singular e não tem plural. Não tem uns garotos, umas garotas. Isso em inglês não existe, tá bom? Ah, Golf, qual a diferença de A para N? É masculino e feminino? Eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas se não sabe, vamos lá. Qual a diferença, galera? Eu vou usar A antes de sons de consoante. Palavras que começar com consoante, geralmente elas vão começar com som de consoante. Eu uso A. Beleza? Se a palavra começar com uma vogal, geralmente ela vai começar com um som de vogal. Eu falo som porque é o som que importa, tá bom, gente? Mas é só uma curiosidade, tem exceções. Palavras que começam com vogal e o som é de consoante. Palavras que começam com consoante, mas o som inicial é de uma vogal. Dica para vocês, esse é um... que se cair artigo, eu vou te falar que esse é o que eu menos espero que eles coloquem, esses exemplos, porque isso é muito raro de cair numa prova, as exceções. Cai, mas é muito raro. Tem provas que cobram artigo com muita frequência. Mas foca aqui, gente. Complete com a opção correta. Eu vou te falar, ele vai focar mais na diferença do definido e definido, o garoto, ou um garoto. Você vai interpretar para saber se é o garoto ou um garoto. É interpretação. A diferença mais importante é quando que eu uso definido e indefinido, que é igual no português, na maioria dos casos. Ah, mas nesse casozinho usa, né? Ah, e exceção, que aí, galera, a PrEP nunca cobrou artigo. Se ela cobrar, vai cobrar exceção? Não, não vou ficar, não vamos estressar com isso. Vou dar, de novo, estou dando dica básica, né? De galera, se cobrar isso aqui, pra você não estressar muito. Se eu for dar uma aula completa de artigo, aí você vai ser triste daqui. Aí, galera, eu faço isso com preposições e pronto. Aí você chora. E a última dica para vocês, galera, quantificadores. Tá lá no seu edital, quantifiers. Eu acho que vale a pena, né? Por quê? Se você decorar essa tabelinha aqui, acabou. O que são quantificadores, galera? Que dá ideia de quantidade. Se é contável, eu vou usar many, a few ou few. Muito, médio e pouco. Many students, muitos alunos. A few students, alguns. Quando eu falo médio, é ideia, tá? Você não fala médio alunos, né? Mas é tipo alguns alunos. Quando eu falo few, é pouco. Que aqui é um pouco e aqui é pouco. Beleza? Pouco de, cara, pô, fui dar aula lá e numa sala de 50 pessoas tinha 2 alunos. Poucos alunos. Few students, tá bom? Se o substantivo é incontável, gente, o que é contável e incontável, né? Aluno, 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, contável. Água, 1 água, 2 águas, 3 águas? Não, né? Sal, 1 sal, 2 sais, 3 sais? Não, é incontável. Por exemplo, dinheiro, much money, água, much water, coffee, much coffee. Much, muito, a little, um pouco e little, pouco. E aí, a dica para vocês. Quantificador relevante. A lot of, lots of, plenty of. Os 3 vão dar ideia de grande quantidade. A parte legal? Many ou much. Pode ser substituído pelos 2. Como assim, Golf? Eu posso falar many people, a lot of people, lots of people, plenty of people. Posso usar os 4 e dão a mesma ideia. Muitos. Né? Uma grande quantidade. Mas esses aqui, não posso trocar o many pelo much. Mas eu posso usar também por much. Tá? Much water, a lot of water, lots of water e plenty of water. Posso usar no mesmo sentido. Beleza? Tranquilo com isso aí, galera? Tá aí, ó. Revisão para vocês, final. Chegamos ao nosso finalzinho dessa revisão aqui. Dica para vocês, então. Vamos lá. Vai calmo para essa prova. Volto a falar para vocês. Até dou um conselho. Pô, se você já tem uma facilidade... Eu não recomendaria deixar inglês por último, não, galera. Sabe por quê? Porque o inglês é, assim, é uma prova que você precisa só mais de atenção do que conteúdo. Tá? Eu preciso que vocês saibam interpretar, usar ali, tem que ser estratégia. Dá para ganhar muita questão ali. Só como é a prova do segundo dia, lá no finalzinho, a galera chega cansada, aí dá uns mole na prova dessa. Eu falo para você, não faz isso não. Já tenta garantir logo que é fácil. Eu dou uma dica para você, começar pela parte mais difícil não é necessariamente a melhor estratégia. Em inglês não vai ser necessariamente a parte mais difícil de vocês. Eu acho que num dia que tem matemática, eu não acho que você tenha mais dificuldade com inglês do que com matemática, mas tudo bem. Vai de cada um, né?
Dica para vocês. Pô, tenta garantir algumas ali de inglês. Cara, dá para fazer ali, dá. Ela é uma prova acessível, ela não é, tem prova muito pesada de inglês. Mas a SpaceX não é uma delas, ela é mais acessível. Vai na interpretação, não fica desesperando com um bando de palavras no texto que você não entender. Você tem que entender a essência. Essa é a parte mais importante. Beleza? Galera, tá aí, foi um prazer estar com vocês, espero que essa revisãozinha tenha iluminado aí a mente de vocês, tenha tranquilizado o coração, tenha ajudado, eu acho que, vamos ver, né, vai que cai. Ó, a gente fez previsão de Moldoverbs, apareceu, vai que agora artigo e codificador aparece, já tem uma diquinha aqui, opa, já estou esperto com isso aí, e já entendeu com a pegada prep, interpretação e vocabulário, vai ali no contexto, vai ali nas opções, você vai fazer um sucesso, uma ótima prova, beleza? Galera, um prazer estar com vocês e até a próxima, tchau, tchau.